Dos, tres. Vozes do Edges. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research. Hi, and welcome to the podcast Edges Voices, Indigenous Knowledge and Research, a podcast from the European research project Edges. I'm Isabel Araújo Branco, and today we'll talk with two PhD students who are participating in the Edges projects and who have already carried out secondments in Colombia. Cristian Erazo Romero from University of St. Andrews, and in Brazil, Karin de Fátima Mazarão from Universidade Nova de Lisboa. We'll talk in Spanish and Portuguese. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola Isabel, muy bien, ¿cómo estás? Sí, bien. Queremos saber un poco más sobre tu trabajo y tengo algunas preguntas. En tu tesis estudias las conexiones de la burocracia y liderazgo indígena en Colombia. ¿Cuál es el papel de las mujeres en este proceso? Vale, gracias. Pues sí, yo empezaría por contar un poco sobre el trabajo en general. Este trabajo, como lo dijiste, se enfoca en analizar las relaciones entre liderazgo comunitario y burocracia en un programa social de Colombia, que hasta hace poco se llamó Familias en Acción y luego se transformó en Renta Ciudadana bajo el gobierno de Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia. Ujú. Y este programa pues responde a un contexto más amplio latinoamericano, que es el de las transferencias monetarias condicionadas. Son programas que ya desde hace varias décadas están funcionando en la región y que básicamente son transferencias de dinero de parte de los gobiernos hacia familias beneficiarias bajo condiciones que tienen que ver con la salud y la educación de niños y niñas menores de 18 años. Entonces las familias para recibir estos dineros tienen que comprometerse, por ejemplo, a que sus hijos e hijas van a asistir regularmente a la escuela, a que van a asistir regularmente a controles médicos. Esas son como unas condiciones generales. Y es más o menos un modelo que ha funcionado en varios países de América Latina y que en Colombia empezó ya hace por lo menos 2 décadas y ha sido, digamos, un pilar de la política social en Colombia. Entonces, lo que es un poco menos conocido es que dentro de las mismas beneficiarias hay algunas mujeres, en su mayoría, que son representantes o líderes de grupos de beneficiarias. Digamos que cada líder representa por lo general otras 50 beneficiarias de su mismo barrio o de su misma vereda, del lugar en el que viven, y hacen las veces de intermediarias entre las beneficiarias y el Estado. Tienen un rol, una figura como intermediarias. Entonces mi trabajo se enfoca en ellas, sobre todo, en el trabajo que ellas realizan, cómo logran esa intermediación entre el Estado y las beneficiarias, y también en qué se puede, digamos, pensar de una manera diferente sobre estos programas cuando se mira desde el punto de vista de estas personas que ocupan ese lugar intermedio. Entonces, en cuanto al papel de las mujeres, yo creo que está en todos los niveles. Por una parte, en el gobierno nacional y en el gobierno municipal, muy a menudo las personas que ocupan los cargos, el personal de las entidades son mujeres. También en cuanto a las beneficiarias, estos son programas que vienen con unos, digamos, unos supuestos bastante problemáticos también, y es que, digamos, normalmente los gobiernos, como por política, han preferido que las personas que reciban los dineros sean las madres cabeza de hogar, bajo el supuesto de que van a utilizar el dinero de una manera más apropiada. Mm. Eh, entonces también, en su mayoría, las beneficiarias son mujeres, y dentro de este grupo de beneficiarias también están las líderes, que en su mayoría son mujeres. Entonces, por eso digo que están en todos los niveles. Ujú. Sí. Muy bien, en tu estancia de 2 semanas en Mocoa, Putumayo, en 2024, has contactado con la implementación de Renta Ciudadana, un nuevo programa de transferencias monetarias condicionadas.
¿Cuál es la dimensión de la participación indígena y cuál el impacto en las comunidades indígenas? Vale. Sí, como te contaba, Renta Ciudadana es la transformación, el nuevo programa que empezó desde 2024, que vino a reemplazar a Familias en Acción. Eh, ya lleva un año de operación este programa y la estancia del proyecto de Edges pues me permitió eh, acercarme a esos primeros momentos del funcionamiento del programa en la región donde yo trabajé, que fue en el Putumayo, en el departamento del Putumayo. Entonces, eh, algo en lo que se parece mucho Renta Ciudadana, Familias en Acción, es que viene un poco con ese legado de que funciona para diferentes tipos de población. Entonces tiene dos poblaciones. Una es la población CISBEN. CISBEN es el sistema de clasificación socioeconómica que tiene Colombia ya desde hace varias décadas también, que clasifica a las personas de acuerdo con sus ingresos, con el lugar en donde viven, las Ujú, condiciones de la casa, diferentes tipos de criterios, y que establece cuáles son esas personas que están en pobreza o en pobreza extrema, que muy a menudo son las personas que pueden acceder a los programas sociales del país. Entonces está la población cisben y está la población indígena. La población indígena del país, por el solo hecho de estar, de una persona, por ejemplo, estar dentro de un resguardo o de un cabildo indígena formalmente constituido, registrado ante el gobierno, digamos, con sus procesos, sus trámites legales, eh, pueda acceder a programas, a este programa social en particular. No necesita tener el CISBEN, solo ujú, por el hecho de tener ese registro oficial, digamos, como indígena lo puede acceder. Entonces, en el Putumayo, pues una buena parte de la población beneficiaria es indígena. Hay varios grupos indígenas en la región. En cuanto, digamos, al operativo del programa, en cuanto a los requisitos que te contaba antes, son los mismos para la población indígena y para la población no indígena. La diferencia viene a estar en el componente social del programa, porque para la población no indígena ese componente social viene determinado por el Estado. No hay ningún diálogo, no hay ninguna interlocución ujú, respecto al contenido de ese componente. Para la población indígena, sí, digamos, se construye un plan de actividades junto a las autoridades de los grupos indígenas que participan. Y esos grupos también firman un convenio específico con el programa que establece, digamos, unos acuerdos, una relación que es un poco más recíproca, un poco más horizontal, si se quiere, que ujú, con la población no indígena. ujú, Entonces, al comienzo del año, digamos, eh, esas representantes de la población beneficiaria indígena se reúnen con el Estado, digamos, local, con los representantes del Estado a nivel local y construyen un plan de actividades que esté de acuerdo, digamos, con sus intereses, con lo que esas personas crean que es importante para sus comunidades, para sus territorios. Eh, Eso por una parte, y por otra parte, bueno, digamos, te puedo contar también algo que, digamos, resulta sí, importante, interesante en cuanto ujú, al tema de la población indígena en el programa. ujú, Y es que pues hay, digamos, un panorama de programas sociales en el país y este de renta ciudadana, como te conté, no requiere que las personas indígenas tengan el CISBEN para poder acceder, pero la mayoría de los otros programas sociales sí requieren que tengan el CISBEN para poder acceder a ellos. Entonces, muy a menudo, mujeres y hombres indígenas se encuentran en una situación un poco incómoda, que es que para poder estar en otros programas sociales sí tienen que tener el CISBEN, ese registro, pero para familias en acción, digo, para renta ciudadana no. Y eso, tener ese doble registro como población indígena y como población no indígena CISBENizada, también les puede generar suspensiones o ujú, inconsistencias en el sistema. ujú, Entonces terminan como en una posición un poco incómoda y doble ante el mismo Estado que igual está poniendo las reglas de juego de esta manera, ¿no? ujú. Entonces,
es algo que se presentó pues durante el trabajo de campo que realicé. Uhum, uhum. Sí. E esse trabalho de campo que has realizado en el marco del proyecto EDGES fue importante para tu doctorado. Sí, 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 mucho. Pues mm, la estancia de Edges la realicé el año anterior, en 2024. Digamos, mi trabajo de campo principal para el doctorado lo hice entre 2022 y 2023. Y entonces la estancia de Edges me permitió eso que es tan importante de darle continuidad a las Uhum, relaciones, ¿no? uhum, Poder volver al lugar en donde trabajé, seguir en contacto con las personas con las que trabajé y acercarme como a un primer momento de operación de este nuevo programa de renta ciudadana, poder compararlo con lo que viví, con lo que conocí mientras hice mi trabajo de campo principal. Entonces, me ayuda a tener un panorama más amplio del funcionamiento de este tipo de políticas sociales en el país. uhum. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Con mucho gusto, muchas gracias a ti. Passamos agora para Karine de Fátima Mazarão. Obrigada, Karine. Obrigada eu, Isabel, pelo convite. E um dos temas da tua investigação é a masculinidade no Brasil colonial. E tenho aqui várias perguntas para te colocar sobre isto e avanço já com várias ao mesmo tempo. Primeiro, que fontes utilizas e que modelos de masculinidades indígenas são representadas pelos autores europeus? E pergunto também do outro lado, as fontes indígenas. E já agora, aqui fazendo o diálogo entre umas e outras, a imagem dos homens coincide nestes dois universos? Bom, então, atualmente eu tenho trabalhado com um grupo de fontes que envolve desde os primeiros relatos dos viajantes do século XVI que estiveram na América Portuguesa, como crônicas, cartas jesuíticas, documentos oficiais que também vão ser produzidos a partir da fundação das primeiras vilas, como as atas da Vila de São Paulo, e inventários e testamentos da região da Capitania de São Vicente, né, que é a região específica que eu trabalho. É um grupo bem diversificado de fontes, porque como eu trabalho com uma temática que é de algum modo muito subjetiva, que é a questão de gênero e masculinidades, eu tenho trabalhado assim com um panóplia de fontes relativamente diverso. Sobre as expressões, então, de masculinidades indígenas, né? O que eu identifiquei nas fontes dos primeiros contatos, principalmente, são expressões muito relacionadas ao corpo do homem, ao que eles identificavam ao que os europeus, na verdade, identificavam como modelos estéticos masculinos, né? O Jorge Vigarello até chama de uma certa excelência estética, que também está muito alinhada com o próprio Renascimento, que nessa época começa a resgatar também um certo ideal, uma certa idealização do corpo masculino. Então, em muitos dos relatos do século XVI, principalmente, há um grande foco sobre a expressão da masculinidade sobre o corpo, né? Sobre a virilidade, a disposição física para as atividades, a força, um corpo mais atlético. Mas também é possível observar que há muitas expressões a partir da interação com as mulheres indígenas sobre a sexualidade desses homens, a própria estrutura da poligamia que era praticada entre os tupis, principalmente os tupis que tinham um certo poder dentro daquela comunidade, e até mesmo as relações de violência praticadas entre os homens, né, os homens em relação às mulheres. Uhum, E, para além disso, ficou muito latente para mim a identificação de um modelo de masculinidade guerreira, que por muitas vezes foi relacionado a um ideal de masculinidade europeu, que é a masculinidade cavalheiresca, que uhum, é um modelo de masculinidade, né, da Europa que eu também trabalho bastante em um dos capítulos. uhum, Bom, em relação às fontes indígenas, né? De momento, eu tenho trabalhado apenas com fontes de origem europeia, então eu não posso afirmar assim, né, qual é a concepção de masculinidade a partir da ótica indígena.
Mas tem alguns estudos antropológicos que eu estudo, que eu uso como base também, do Eduardo Viveiros de Castro, e até o seminal lá, um dos primeiros, que é o do Florestan Fernandes, ele já traz algumas percepções sobre o tema a respeito da construção dessa masculinidade guerreira pelo viés indígena, né? Que é uma masculinidade que é construída desde a infância desse jovem indígena, muito voltada para a importância da manutenção da vingança no contexto das sociedades tupis do século XVI e XVII, que era algo muito importante para a cultura, né? É Hum, isso. hum, hum. Portanto, aqui muito a mentalidade medieval, que é levada por estes europeus que atravessam o Atlântico, não é? Sim, sim, o próprio imaginário também, do que eles imaginavam encontrar lá. Eu também trabalho um pouco sobre essa questão do próprio imaginário e a projeção que fazem em relação a esses homens, né? Que já vinha também desde a chegada do Oriente, então Uhum. está muito alinhado a isso. Uhum. E pensando nas mentalidades indígenas, nas mentalidades europeias, há um confronto entre uma ideia ou concepção de masculinidade, ou há também coincidências, ou ambos? É possível afirmar que, em alguns pontos, os europeus percebiam as masculinidades indígenas em comparativo com seus próprios modelos. É isso que eu consigo perceber na leitura das fontes, né? Então, é muito quase uma ideia de uma projeção, né, do que é a própria masculinidade em relação a este outro. Mas isso não exclui o fato de haver uma alteridade depreciativa também, quando os modelos são vistos como bárbaros, violentos, os selvagens, que são expressões que os homens europeus utilizavam muito para designar os homens indígenas, né? Então, apesar de haver alguns pontos de convergência naquela excelência estética, o próprio ideal do guerreiro, que traz ali alguns elementos com os quais os europeus se identificam, também vai haver esse viés depreciativo, quando eles também vão ser vistos como bárbaros, violentos e selvagens. Uhum. Passando agora para o outro lado, para as mulheres. Que impactos é que estas perspectivas sobre masculinidade tiveram nas mulheres no período colonial? E já agora, que consequências, disso é que permanecem nas sociedades do subcontinente hoje em dia, no século XXI? Essa pergunta é bem interessante porque, na verdade, o início, assim, né, um dos motivos pelo qual eu decido estudar a relação e hierarquia de gênero masculina vem justamente sobre a desigualdade de gênero, né, que tá relacionada às mulheres. Então, assim, para mim, a disputa de poder na hierarquia de gênero masculina, vai ter um impacto muito direto em relação, principalmente às mulheres indígenas nesse período, porque a gente tem ali homens disputando poder e espaço e exercendo muitas vezes através da violência esse espaço, né, de dominação em relação às mulheres. Um outro exemplo que eu trago aqui é a própria instituição do casamento católico, né, que vão passar a inserir essas mulheres sob um guarda-chuva agora patriarcal, onde o poder está extremamente centralizado na mão dos homens, e essa mesma estrutura, né, desse leque patriarcal que as mulheres indígenas são colocadas nesse contexto, nessa disputa entre os homens, é o que também a gente vai viver como uma certa consequência para a atualidade, onde a gente ainda tem uma sociedade, no caso, né, falando do Brasil, com uma estrutura social e política muito masculinizada, que assegura a manutenção do poder entre os homens, né? Eu acho que isso está muito latente, por exemplo, em medidas que impedem um aborto seguro, o próprio acesso das mulheres a cargos políticos, o próprio feminicídio, a violência masculina cometida contra as mulheres, acho que são impactos diretos de uma disputa dentro dessa hierarquia de gênero entre os homens, né? Em que não houve espaço sequer para as mulheres poderem entrar. Uhum. Karim, tu muito recentemente, em 2024, participaste numa missão no âmbito do projeto EDGES. Em que medida é que esta experiência foi importante para o teu projeto de doutoramento? Bom, durante a minha missão, eu tive a oportunidade de visitar a região norte do Brasil, especificamente o estado do Pará, e eu pesquiso a região sul-sudeste, que é da onde eu sou, né? Então, e a região norte é uma região que tem uma forte presença indígena ainda na cultura, na própria sociedade, né? Você vê isso muito mais evidente do que na região sul-sudeste, onde eu tô. E apesar, né, de continuar com a minha própria pesquisa, eu aproveitei a experiência para observar
como as pesquisas na área de gênero e Amazônia colonial são conduzidas nesse contexto acadêmico local. E isso me ajudou a repensar bastante o uso das minhas fontes para o período analisado. Um dos pontos altos da minha missão no Pará foi o diálogo com a pesquisadora Cristina Donza Cancela, que é uma referência lá hoje em pesquisas na área de gênero, sexualidade, família. E a troca com ela me permitiu ampliar, teoricamente, a minha visão sobre história e relações de gênero e, né, e toda a interação também pensando entre esses diferentes grupos masculinos. Então, embora o meu foco da pesquisa seja a Capitania de São Vicente, as experiências que eu adquiri no Pará foram fundamentais e importantes, porque essas percepções vão me ajudar, né? Me ajudaram, principalmente, né, a contribuir para uma visão comparativa mais ampla, me aprimoraram a minha compreensão sobre diferentes abordagens metodológicas e me ajudaram numa reflexão sobre o uso da história e gênero num contexto colonial distinto daquele que eu estou trabalhando, especialmente no que toca às culturas indígenas, né? Como eu falei, essa região do Brasil é onde tem uma forte presença indígena, então, nesse aspecto, acabou influenciando bastante aí. E Hum. é isso. Muito bem, muito obrigada, Karine. Obrigada. E boa sorte na continuação do doutoramento, na conclusão. Maravilha, brigadão. Thank you, Christian and Karine. Christian Erazo Romero from University of St. Andrews explored dimensions of social anthropology and indigenous leadership at the Universidad de los Andes, Colombia. Karine de Fátima Mazarão from Universidade Nova de Lisboa did their secondment at the Universidade Federal do Pará. Karine was engaged in stimulating discussions and presenting her work on colonial history and gender during her time in Brazil. Thank you to those who listened to us. We'll be back soon with new talks. See you then. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.